Vamos lá. Nesse ato da multiplicação dos pães e dos peixes, tem uma situação que ela precisa ser explorada, né? Então, no momento em que eles chegam cansados, que eles já não aguentam mais fazer aquilo que eles estavam fazendo, né? E aí eles pedem para Jesus, para alguém ir buscar esse alimento, para Jesus mandar alguém. Não era nem eles que queriam ir. Eles pedem para Jesus mandar alguém. E Jesus fala assim, não, eu quero que vocês vão ali no meio deles e que vocês sirvam eles. Quando eles terminam de alimentar todos eles, eles olham, e aí que está a questão emblemática da orientação do Cristo, de que eles fossem servir. Quando termina, está todo mundo alimentado, eles olham e tem 12 cestos cheios de comida. 12 cestos cheios de comida, de peixe e de pão. Isso é bem importante para nós, porque às vezes a gente acha, dentro das nossas limitações, que a gente não tem muito por fazer. Ou dentro da nossa característica, daquilo que nós julgamos ser a nossa capacidade, ou que a gente está cansado, que a gente já trabalhou uma semana inteira e chega num final de semana, chega num dia, né, uma segunda-feira como hoje, que você trabalhou o dia inteiro e chega no final do dia, eu quero ir mais para casa, descansar, hoje o dia foi muito complicado, cheio de turbulências, cheio de problemas para serem resolvidos, cheio de questões difíceis de serem tratadas, eu estou estressado, estou cansado e quero ir para casa. Existem centenas de milhares de pessoas passando por problemas absurdamente mais graves do que aqueles que eu estou passando. Só que quando o meu foco é muito no eu não tenho condições de enxergar isso. Eu não consigo levantar a cabeça e olhar adiante e ver as pessoas e entender as minhas possibilidades. Por quê? Porque eu estou com a cabeça baixa focando no quê? Na minha dor, na minha condição, né? No meu estresse, naquilo que está me fazendo mal, que está me incomodando e que eu não quero mais aquilo. Os apóstolos, naquele momento, estavam extremamente cansados. E Jesus deu ânimo para eles, ou deu uma orientação para eles, para que eles fossem servir. E no momento que eles vão servir, eles voltam a estabelecer o ânimo, porque eles conseguem observar a multidão e conseguem ver que a multidão está muito mais desesperada, está muito mais cansada, está muito mais com fome, está sedenta, não desanima, porque quer estar com o Cristo, mas não tem mais forças para prosseguir. E aí, do ânimo zero, da condição zero, de uma situação de muito cansaço, de muita entrega, eles servem todas aquelas pessoas, e após servir a todas aquelas pessoas, restam 12 cestos. O que são esses 12 cestos? É a garantia que todos nós temos de que existe mérito. Que Deus é um Deus justo. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus do mérito. Imediatamente após alimentar toda a multidão, eles já estavam sendo recompensados. A parte deles já estava separada. A parte deles já estava ali presente. Eles não precisavam esperar. Devido à dedicação, devido ao empenho que eles tiveram. Eles não necessitaram aguardar para ter a sua recompensa. Eles foram imediatamente recompensados. Então, a nossa relação com as coisas de Deus deve mostrar para a gente essa questão do mérito. Muitas vezes, o texto fala para nós que a gente olha para as coisas do mundo e a gente vê misérias. E a gente vê muita coisa ruim, né? Muitas ruínas, muita tristeza, né? Os relacionamentos muito superficiais. A gente olha à nossa volta e a gente
se pergunta, que direção que a gente está tomando como humanidade? Para onde que a gente está indo? A gente olha e observa, e até porque, na grande maioria das vezes, o que se comunica são as más notícias, ninguém comenta que houve uma ação social em tal lugar que ajudaram não sei quantas pessoas. Isso não dá ibope, né? Então ninguém assiste isso, ninguém procura essa informação. Então, normalmente a gente é o tempo todo bombardeado por notícias difíceis. E a gente tende a acreditar que esse mundo não tem mais o que fazer. Estamos todos nós perdidos. Que nós não temos condições de caminhar mais. Que não tem mais salvação para nós. E aí, o que o Cristo estabelece para nós, ele diz para nós que a nossa migalha é muito maior do que as mazelas de uma multidão. Aquela minha impossibilidade que eu enxergo na minha dificuldade pessoal, ela ainda está me atrapalhando por conta do meu egoísmo. Porque eu só consigo olhar para mim, para a minha dor, para aquilo que eu estou perdendo, porque eu quero a minha paz. Invariavelmente, é o eu que está ali em jogo. Mas, todos nós temos muitas migalhas para oferecer para as pessoas. E muitas vezes, quando você senta para conversar, muitas vezes quando você tem um momento, e não precisa esse momento ser aqui dentro da casa espírita, eu não preciso necessariamente ser um trabalhador da casa, né? Eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar em qualquer lugar. Quando eu sento, converso, ouço, me envolvo, né, na conversa, não é estar ali pensando que precisa ir logo porque o teu horário do almoço acabou, porque isso, porque... Sabe, é você estar ali, você prestar atenção na pessoa, você sentir o que a pessoa está falando. Às vezes, você vai fazer muito pouco. Muito pouco. Às vezes você não vai fazer nada. Às vezes você só vai ouvir. Você só vai emprestar o seu ouvido. E a pessoa vai falar. Quando chega no final, ela vira para você e fala assim: ah, estou eu aqui te incomodando com essa minha falação, né? Obrigado, viu, por ter me ouvido e tal. E você não fez nada. E ela sai de lá e no momento futuro ela encontra com você e fala: nossa, aquele dia, aquela nossa conversa foi tão importante. E você pensa: que dia, que conversa? Eu não conversei, né? Eu só ouvi, eu não fiz nada. Aquilo que para você era nada, que era uma migalha tua, para ela era tudo. Você matou a fome que ela tinha de atenção. Você matou a fome que ela tinha de um olhar. Você matou a fome que ela tinha de um toque, de uma mão na mão, de um abraço. Quantas migalhas nós temos? E quão poderosas as migalhas são? Quantas vezes nós podemos multiplicar essas migalhas para entregar para as outras pessoas? Em tudo o que a gente faz. Veja que ele não está propondo da gente se transformar num grande revolucionário do Cristo. Ele não está propondo que a gente abandone tudo e saia pela rua pregando o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Que a gente faça como Saulo fez. Né? Que depois se transformou em Paulo de Tarso e virou o maior apóstolo do cristianismo. Ele não está falando para a gente fazer isso. Ele está falando de migalhas. Ele está falando daquilo que te sobra. E você tem muitas coisas que sobram em você. Só que a gente precisa fazer isso chegar no outro. Porque se a gente só observar, se a gente for inerte diante do mal, se a gente só observar e, né, chegar à conclusão de que, olha, realmente, o mal existe. Né? Aquela situação não poderia ter acontecido. Aquela maldade não poderia ter ocorrido.
Como o mundo é triste. Esse mundo é muito triste, gente. Que efeito tem isso? O que eu estou fazendo? O que eu estou construindo? Qual é o meu contexto existencial? O que eu estou criando em volta? Quando eu estou observando as coisas da minha vida. Ah, Ricardo, mas é que a minha vida é difícil. Parabéns. Você é mais um dos contemplados do planeta Terra. A de todo mundo é. Quem só vive momentos felizes da vida, por favor, levante a mão. Então, não é uma especialidade sua. Você não é o contemplado da humanidade por ter dificuldades. Todo mundo tem. Mas quantas alegrias você tem? Quantas coisas boas acontecem na minha vida? Como eu olho para essas coisas? Então, essa migalha, ela pode representar muita coisa na sua vida. E ela pode representar mais ainda na vida daquele que está com fome. E eu não estou falando da fome de comer. Estou falando da fome de todo tipo, de todas as coisas. Que não se sacia. E às vezes, através de um contato nosso, através de uma ação nossa, a gente consegue fazer um bem gigante. Eu vejo muitas vezes, as pessoas vêm conversar com a gente e falam assim: ah, Ricardo, eu trouxe aqui hoje a minha amiga fulana de tal. Ela veio comigo hoje para conhecer a casa. Tem gente que faz isso quase que como uma prática, uma rotina, né? Ah, Ricardo, hoje eu trouxe o fulano de tal. Ah, hoje ele veio aqui para conhecer a casa. Hoje eu trouxe. Você tem ideia do tamanho que é isso? Você faz ideia do tamanho que é esse bem? Você convidar uma pessoa, a pessoa vir aqui, a pessoa ouvir algumas palavras, a pessoa ser tocada, voltar para casa refletindo. E o que você fez? Se você perguntar para a pessoa vai falar assim: mas eu não fiz nada. O que você fez? Não fiz nada. Eu chamei ela, eu estava vindo aqui mesmo, daí ela veio comigo. E foi isso. Isso é fazer o bem? Isso é fazer alguma coisa? É tão pequenininho para você que parece nada. Mas é tão gigante na vida dessa pessoa. É tão enorme na vida dessa pessoa. Ela está pegando não é nem uma migalha, ela está pegando um cisco. Ela está pegando uma migalhinhazinha que você está compartilhando com ela de um lugar que você já vinha, você já estava se sentindo bem, já estava tudo certo. Você já ia vir mesmo. Você só trouxe ela porque, enfim, calhou, o acaso, né? Tem noção do impacto que essa visita, que essa vinda, que sentar, ouvir, ser atendida, conversar, passar por um fraterno, ouvir aqui na quinta-feira no hospital, ser atendida, ser cuidada, né? A preciosidade disso na vida dessa pessoa. E as pessoas às vezes vão agradecer para vocês, vão dizer: olha, obrigado por ter me indicado, nossa, amei a casa. Né? Amei o culto que você me levou, amei a igreja que você me levou, porque se aplica para tudo. Sempre eu procuro dentro das minhas conversas, né, não trazer só para nós. É o bem. E a gente não tem noção que bem é esse. Às vezes é um alimento de verdade. Às vezes você está sentado comendo alguma coisa e a pessoa chega para te pedir, você chega a ficar constrangido. Né? Às vezes é um alimento de verdade. Mas, gente, na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é algo que você tem. E ele fala da importância de compartilhar isso, porque a pessoa que recebe,
esse cuidado, a pessoa que recebe a tua migalha, pega um pedacinho da tua migalha que ela recebeu e passa para frente. Pode acontecer casos que não? Podem, mas na grande maioria das vezes ela vai ser impactada pela migalha que ela recebeu de você, pela palavra, pelo conselho, pelo abraço, pelo tempo. Ah, Ricardo, mas tem um monte de gente que não tem paciência nenhuma, que vem e tal, e a gente ajuda, não sei o quê, e a pessoa é uma ingrata e não sei o quê. Isso é um problema dela. O que ela faz com aquilo que ela recebeu é um problema da pessoa. Qual é o meu problema? O meu problema é atender bem, é cuidar, é ter essas migalhas para distribuir, é ter esse pão para matar essa fome, é ter esse peixe sendo multiplicado em minha vida, para que nunca falte a palavra de conforto, o tempo, o olho no olho, o cuidado com as outras pessoas. E, gente, não é fácil para ninguém. Pode fazer uma fila aqui, ó, com todos os trabalhadores da Casame. Pergunta um por um, para ver se para alguém é fácil. Para ninguém é fácil. Pega todas as pessoas envolvidas lá na paróquia Santo Inês. Conversa com todas aquelas pessoas envolvidas lá na missa, né? no ritual, no rito deles e tal. Pergunta se para eles é fácil. Não é fácil. As pessoas que recebem, que acolhem, não é fácil. Mas não é difícil. É uma decisão. É uma persistência. É entender que eu posso estar passando por inúmeras coisas, mas tem gente passando por coisas mais graves. Existem pessoas passando por situações piores. Enquanto eu estou reclamando que estou com dificuldade, que eu só tenho uma banana para almoçar hoje, eu estou comendo a banana, tem gente escorregando na casca que eu joguei. Que nem deveria ter jogado, né? É só uma brincadeira, mas... Gente, sempre tem pessoas que, se a gente parar, sentar, conversar, olhar no olho, a gente vai ajudar. Só que sabe o que acontece nessas situações? Invariavelmente, quando eu sento com uma pessoa que está com uma dificuldade, faz de conta que você está com uma dificuldade. Sento com uma pessoa que está com um problema muito sério, tá? E aí eu sento para conversar com ela. Eu também estou com um problema sério. Eu também estou com dificuldade. Eu tenho as minhas dores. Só que quando eu sento para conversar com ela, com essa pessoa, né, com esse amigo, e eu começo a ouvir, e eu começo a acalentar, e eu começo a cuidar, a tratar, quando a gente sai dessa conversa, quem que vocês acham que foi tratado? Você próprio. Na maioria das vezes, ele vai sair daqui achando, nossa, o Ricardo foi demais comigo hoje, o Ricardo me cuidou, o Ricardo me ouviu, o Ricardo me abraçou, foi tão atencioso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu vou sair da conversa pensando, meu Deus, e eu achando que eu tinha problema. Meu Senhor, e eu reclamando que a situação na minha vida estava complicada, né? A situação do Júlio tá para acabar. Né? Então, gente, sempre funciona assim. Sempre funciona dessa forma. Só que, quantos de nós têm prestado atenção nas migalhas que estão sobrando e que podem ser direcionadas para as outras pessoas? Um tempinho que você tem de sobra durante a semana, o que você pode fazer com ele? Como que você tem usado esse tempo? Uma habilidade que você tem, de uma coisa que você sabe fazer, de uma arte que você sabe fazer, que você pode se dedicar, que você pode emprestar essa tua arte para inúmeras instituições que ensinam as pessoas a fazer coisas, né? Outras profissões.
Quanto que isso custaria? Olha, eu sou um profissional de vendas. Eu gosto de vender. E eu, modéstia à parte, eu vou bem nisso. Eu faço bem isso. Será que não tem algum lugar que gostaria de ter uma palestra, de ter alguma coisa que eu poderia fazer? Ou eu gosto de fazer... como é que chama quando faz negócio com as mãos? Artesanato. Eu gosto de fazer artesanato, posso ensinar artesanato. Eu gosto de costurar, posso ensinar a costurar. Ou não tem nada a ver com isso. Eu sou uma pessoa extremamente pacienciosa. Vou conversar com as pessoas. Vou aprender como é que lida, como é que faz isso. Ou não, eu tenho tempo. Eu gosto de cozinhar. Adoro cozinhar. E tenho um tempinho para fazer isso. Aonde que estão fazendo comida? Quem são as instituições que distribuem comida? Balneário Camboriú tem um monte de ação social. Um monte de ação social. Tem ação social para tudo aqui. É só a gente querer entender o que eu posso fazer. E não esperar e achar assim, mas a oportunidade não está vindo bater na minha porta. Olha, queria tanto poder fazer, mas não aparece nada para eu fazer. Então, você está empanturrado das suas coisas e ainda está guardando todas as suas migalhas para você. Você não vai passar necessidade dessa migalha. A gente precisa refletir sobre a nossa capacidade de fazer essas coisas. O texto, ele é muito explícito de que a gente não tem desculpa. A gente pode achar que tem. Todo mundo tem a liberdade de achar que tem. Isso se chama livre-arbítrio. Todo mundo pode dizer, não, mas assim, vamos lá, eu estava realmente muito cansado. Ok? A vida toda? A vida toda você esteve cansado? A vida toda você não teve tempo? A vida está passando. E vai chegar no final da vida, você vai tentar se convencer que a vida inteira você esteve estressado, que você estava sempre no final do trabalho, que você estava sempre... Então você está conduzindo errado a tua vida. Mas não é isso. Não é isso. É que no final das contas, eu não vou estar cansado uma vida inteira. Eu não vou estar estressado uma vida inteira. Eu só não priorizei. Essa não era a minha preocupação. Esse não era o meu olhar. E está tudo certo? Tudo certo. Livre-arbítrio. Deus deu. Não é o Ricardo que vai tirar. Mas a gente vai estimular o quê? Um olhar diferente. Isso vale muito, sabe para quem? É bom que está gravando aqui, depois a gente consegue compartilhar. Isso vale demais, 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 demais. Para quem está trabalhando na Casa AME. Os trabalhadores. Tem trabalhador que vem 4 vezes por semana. E com certeza absoluta vai falar, não, eu estou fazendo muito. Estou fazendo demais. Estou cansado. Estou me dedicando ao máximo. E ainda encontra com umas criaturas no meio da rua, pedindo ajuda, pedindo para conversar, pedindo tempo e não sei o quê. E a pessoa para. Por quê? Porque está dentro dela fazer isso. Mas vale demais para aqueles que estão aqui dentro e acham que estão fazendo muito. Fazendo muito para quem? Quem é o primeiro beneficiado de todo o bem que a gente faz? Quem é o primeiro beneficiado do bem que o Ricardo faz? O Ricardo. Só o Ricardo. Só o Ricardo. Porque todo bem que eu faço vai voltar para quem? Para mim. E eu acho que eu estou fazendo para os outros? Eu sou duro nesse sentido, porque
no exemplo que o Cristo trouxe, os apóstolos já vinham caminhando com ele há bastante tempo, já estavam cansados há bastante tempo. E Jesus virou e falou: olha, vai servir o povo, vai servir essas 500 pessoas. Então não é porque eu estou fazendo que eu me coloco numa posição de destaque, diferente, achando que eu sou o escolhido do Senhor. Quanto eu estou fazendo? E quantas migalhas ainda te restam? Quanto você ainda tem capacidade de fazer? Porque, de novo, não é para o outro. Nós temos um compromisso nisso com a gente. A gente veio para cá para restaurar isso em nós. A gente veio para cá para corrigir isso no nosso espírito. E a gente só vai evoluir a partir do momento que a gente entender que esse eu não é tão importante. A gente já falou aqui algumas vezes que nas condições de evolução, o que se observa primeiro é a moralidade das suas atitudes. Então, o que você faz, né, tem que estar moralmente correto, você tem que ser uma pessoa ética, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o egoísmo. É o egocentrismo. É eu em destaque, eu à frente das coisas. Os meus interesses à frente dos interesses dos outros. A gente observa que na evolução espiritual, os irmãos que se dedicam para nós, que estão aqui, que estão cuidando de todos nós, esses espíritos de luz, gente, eles já percorreram tudo isso aqui, eles estão aqui por causa de quem? Por conta de quem? Quem que eles estão socorrendo? Eles estão correndo em benefício próprio? Não, eles já abandonaram o eu. Concorda que não haveria necessidade nenhuma? Qual é o nosso pensamento quando a gente pensa em ter uma vida correta, chegar no céu, porque a gente vai chegar no paraíso e vai fazer o que lá? O que a gente vai fazer no paraíso? Descansar. Certo? Tem alguém que almeja chegar no paraíso e ralar? Tem alguém que pensa nisso e fala assim: não, eu quero chegar lá e eu quero trabalhar muito, né? Não, tá todo mundo se dedicando para ir para o paraíso, para ficar de boa, sossegado, né? Faz sentido esses espíritos que são espíritos de luz, que fizeram sua parte, que se dedicaram, que evoluíram, que chegaram nessa condição, o que eles estão fazendo aqui cuidando da gente? Graças a Deus que eles estão aqui cuidando da gente, ok. Mas o que eles estão fazendo aqui? Se fosse eu, ó, esse povo aí da Terra, esse povo, esses humanos aí que estão agora aí tudo passando pelo... Deixa eles com o livre-arbítrio e com a própria sorte, né? Não. Por quê? Porque não existe uma condição de plenitude, de salvação, uma condição do bem, uma condição do amor que abandona. O amor nunca abandona. O amor jamais vai conseguir olhar para cada um de nós e imaginar que nós estamos passando por todas as coisas que nós passamos e não vir orientar, não vir cuidar, não vir guiar os nossos passos. O amor não faz isso, o amor vem. É a migalha deles para nós. É a migalha deles para nós. Eles não teriam mais necessidade disso, gente. E por que eles estão aqui? Só por amor. Porque nenhuma outra força no universo possibilitaria isso. A única força que possibilita isso é o amor. É a única coisa possível. E aí eles deixam a gente desfrutar das migalhas deles. Esse cuidado todo que eles têm com a nossa vida. De cada detalhe, de nos orientar, de trazer a gente para a casa espírita, de levar a gente para onde a gente tem que ir. De trazer aquela pessoa
difícil na sua vida, sabe aquela pessoa difícil que convive com você, que é dura com você? Aquela pessoa difícil? Então, ela é um presente de Deus na sua vida. Porque se não fosse ela, né? Como é que ia ser a tua vida sem as observações, as críticas construtivas que ela faz para você? Como é que ia ser a sua vida? Ia ser muito monótona, né? Você ia ser você. E não ia precisar de correção. Então, todo o empenho, todo o esforço em trazer essas pessoas difíceis para a nossa vida, todo o cuidado que existe com cada um de nós, são as migalhas deles. Eles não nos desamparam. Mas a gente desampara os nossos próximos, as pessoas que estão em volta, ou as pessoas que estão abaixo, as pessoas que estão em dificuldade, as pessoas que não têm aquela condição que você tem. E eu não estou falando de material. Porque quando eu falo isso, imediatamente você pensa, é o pobrinho que está na rua e eu tenho uma condição melhor que a dele e eu preciso olhar para ele. Não é disso que eu estou falando. Pode ser também, mas não é desse cara que eu estou falando. Você tem coisas preciosas, talentos preciosos, que precisam ser trabalhados, que precisam ser desenvolvidos e que precisam ser multiplicados. Só que você não consegue multiplicar o talento em você mesmo, a não ser tratando ele no outro, e aquilo vira uma característica sua. Você desenvolve em você, mas é no outro, é no próximo que você vai multiplicar o seu talento. Lembra da parábola dos talentos? Lembra da parábola dos talentos? O Senhor foi viajar, chamou 3 servidores, para um deles ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 3 talentos, e para o outro ele deu 1 talento. E falou, cuidem dos talentos, porque eu vou viajar, vou ficar um tempo fora, quando eu voltar eu quero ser restituído. E aí aquele que recebeu 5 talentos, trabalhou aqueles 5 talentos, e transformou os 5 talentos em 10 talentos. O que recebeu 3, transformou em 6. E o que recebeu 1 talento, apavorado de medo de perder aquele único talento que foi confiado a ele, o que ele fez? Ele enterrou para ficar seguro, para não ter problema, e guardou aquele talento lá. Quando o Senhor voltou, eles foram prestar contas. E aquele que tinha recebido 5, que transformou em 10, entregou os 10 talentos para o seu Senhor, e ele reconheceu a sua capacidade de usar aqueles talentos que tinham sido deixados com ele, que foram multiplicados. O que recebeu 3, que tinha transformado em 6, a mesma coisa. E aquele que tinha recebido 1 apenas, entregou aquele talento, sujinho de terra ainda, né? Devolveu para o seu Senhor, e ele olhou para esse servo e falou assim, você é um mau servo, e eu nunca mais vou te confiar um talento. Porque você escondeu o seu talento, você não utilizou ele, você não multiplicou ele, você guardou esse talento. Eu deveria pelo menos cobrar o talento e os juros de você ter guardado esse talento e não ter feito nada com ele. Você é um mau servo. Do que é isso? Nós estamos falando de moedas? Nós estamos falando de dinheiro? Nós estamos falando de talento. Qual é o teu talento? Ele vai ficar escondido em você? Ele vai ficar guardado dentro de você? É uma característica sua que você se enobrece por ela? É uma característica sua que você acha que você é especial por você ter esse talento que você tem? Isso foi dado para você para que você multiplique. Quais são os seus talentos? Você pode multiplicar eles. Mas aonde que você multiplica eles? Não é em você mesmo. Você precisa usar os seus talentos no próximo. E utilizando os seus talentos no próximo, você vai multiplicar. E você vai poder prestar contas daquelas qualidades, daquelas características
que foram dadas para você e que você usou bem. E vai ser reconhecido como um bom servo. E vai ser reconhecido pelos talentos que você multiplicou. Do que nós estamos falando? Do mesmo texto, da mesma migalha. Da mesma migalha. Quais são as minhas características? Qual é o meu potencial? O que eu sei fazer? Não se foque naquilo que você não sabe, naquilo que você não tem. Às vezes a gente se congela, né? A gente cristaliza nisso. A pessoa chega para te pedindo tua ajuda, você fala assim, meu Deus do céu, mas nesse momento do mês, inclusive hoje é dia 31, sobrou mês no final do meu salário, né? Sobrou mês no final do meu salário. Não, hoje, se alguém pedir alguma coisa, o máximo que eu posso fazer é o sinal da cruz pro cara, porque não tem mais nada para poder doar, né? Não tem material. Mas o que tem? Ah, Ricardo, mas eu não tenho paciência. Mas o que tem? Ah, Ricardo, mas eu não tenho muito jeitinho para falar. Fica quieta, fica quieto, já que você não tem jeitinho para falar, já que você é um rinoceronte em uma loja de cristal, não fala nada, mas pega todas as outras características e qualidades que você tem e usa. O que eu não posso é me esconder, de novo, esconder todas as minhas migalhas, esconder todas as minhas características, esconder tudo aquilo que eu posso fazer e falar que eu não tive oportunidade de fazer. Porque eu estava cansado, porque eu estive uma vida inteira naquela situação. Não teve. Não teve, não. E quem fez? E quem não fez? Pouco importa. O que importa é o que eu tenho ainda capacidade de fazer. Se eu fiz, eu não posso ficar estufando o peito e dizendo que fiz. E se eu não fiz, abaixar a cabeça e se sentir os últimos dos seres humanos, não resolve nada. Se culpa resolvesse alguma coisa, mas não resolve nada. O que resolve? Olhar para frente, olhar para as minhas capacidades, olhar para o que eu posso realizar e realizar. Realizar. Qual é a garantia que eu tenho? A mais bela de todas. Que no final, quando eu terminar a minha tarefa, o meu cesto estará lá. Quando eu terminar de fazer tudo o que eu preciso fazer, lá no final, o meu cesto, assim como o cesto de cada um dos apóstolos, no final da entrega dos peixes e dos pães, o meu cesto vai estar lá. Por quê? Porque Deus é um Deus de mérito. Ele é um Deus justo. Não tem negociação para o mal, mas também não tem negociação para o bem. Se aquilo que eu mereço alcançar, eu vou alcançar. O que eu mereço? Qual é a jornada? O que eu fiz? Não é? Então, a passagem de hoje, ela é esse grande convite, para que a gente possa observar todas as pequenas coisas que a gente pode fazer, todas as boas coisas, mínimas que sejam, que a gente pode fazer. De novo, não é para se transformar num grande apóstolo do Cristo, são as pequenas coisas de todos os dias. Não é acordar amanhã e falar assim, nossa, agora eu vou transformar o mundo. Não vai. Mas se você transformar um mundo daquela pessoa que você está encontrando ao sair do seu prédio, e você vê que a pessoa está numa situação difícil, ou um vizinho que você vai encontrar no elevador, ou uma pessoa que você vai chegar no trabalho que vai estar difícil, ou em casa. Não, em casa é o mais difícil, em casa deixa para lá. Não, em casa também. Quando você conseguir vencer todas as barreiras fora da tua casa, aí você vai para dentro de casa. Aí você vai com a armadura do guerreiro, porque da guerreira, né? Porque daí aí é que está o desafio. É dentro de casa onde está o nosso maior desafio. Né? Então, é dentro de casa que eu também tenho condições de fazer isso.
Então, gente, não há desculpa, não é falta de gente que precisa, é falta da minha capacidade de olhar para isso e entender que é possível fazer, entender que eu tenho condições de fazer e mais do que isso, que eu quero fazer. Porque se eu quiser fazer, não existe obstáculo, nenhum obstáculo no mundo que possa me impedir. Mas se eu não quiser fazer, não existe estímulo no mundo que vai me fazer fazer. Tudo está comigo. Por isso, o mérito. Por isso, o mérito. Porque a decisão é minha. A decisão é sua. Tomem as suas decisões. Amém, Jesus?